Bedenlaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O membro do comitê executivo e sócio-gestor em um escritório de advocacia atua juntamente ao Managing Partner, como responsável pela coordenação estratégica administrativa e comercial da firma. Seu papel vai além da prática jurídica, ele também garante a sustentabilidade financeira, define metas de crescimento, coordena equipes e áreas de atuação, estrutura processos de governança, acompanha indicadores de performance e zela pela cultura organizacional. Além disso, é o elo entre a gestão empresarial e a prática do direito, equilibrando a entrega de excelência técnica aos clientes, com inovação, eficiência operacional e desenvolvimento de novos negócios, assegurando a competitividade e o posicionamento do escritório no mercado. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Luiz Fernando Guerreiro, sócio-gestor do Lobo de Riso. É especializado em processo civil e solução de conflitos. Graduado pela Universidade de São Paulo, a USP, mestre e doutor em Direito Processual pela mesma universidade. Ele atua em casos de grande destaque no Brasil, assessorando empresas dos mais diversos setores em processos judiciais, arbitragens, mediações e métodos de solução de conflitos em geral. Luiz, seja muito bem-vindo e obrigado por topar nosso convite, viu? Eu agradeço muito a oportunidade. Bom falar daquilo que a gente faz, né? E dos desafios, porque muitas das coisas que a gente faz, a gente se preparou muito e outras tantas a gente teve que aprender no dia a dia. Então é legal dividir isso. Obrigado mais uma vez, Gabriel. Imagina, Luiz, eu que agradeço. Luiz, conta um pouquinho da sua trajetória, como que você foi parar no direito? Era sonho desde criancinha ou queria ser jogador de futebol e não deu certo e aí virou advogado? Também. Esse acho que talvez fosse o sonho número 1, né? Quando eu tinha ali 14 para 15 anos, lembro do meu pai e do meu avô falarem, escuta, e aí, vai para cá, vai para lá, né? Foi a hora que eu decidi estudar, mas eu queria fazer medicina, era legal. que eu falava desde pequeno, desde muito pequeno. Eu estudava numa escola muito boa, que era o Magno, aqui em São Paulo. Sim. E aí, quando eu fui mudar para o colegial, eu achei que eu precisava de um pouco mais, e assim, eu tinha um cronômetro na minha cabeça. Legal. Porque eu fui criado pelos meus avós, né? Tem meu pai e minha mãe, mas por circunstâncias aí, meus pais muito jovens, quando eu nasci, tal, meu avô e minha avó paternos assumiram muito essa função. Você deve ter tido uma experiência, então, tipo, com alguém de muita experiência, que deve ter sido muito também sensacional, assim. Era legal, porque assim, a minha avó, ela parou de estudar cedo, porque a minha bisavó ficou viúva, então teve que trabalhar muito jovem. Meu avô, a mesma coisa, mas meu avô conseguiu fazer faculdade. Legal. Naquele esquema, né, da minha avó cuidando da casa, do meu pai e do meu tio, e meu avô, ele era técnico em contabilidade, depois ele fez administração e foi diretor de banco, fez a carreira toda no segmento bancário, trabalhou no Banco Geral do Comércio. Sim. Era um banco ligado ao Grupo Camargo Correia, e depois ficou um pouquinho no Santander, quando o Santander comprou o Banco Geral e tantos outros aqui no Brasil, né? Então eu tinha uma experiência, assim, eles tinham muita experiência de vida, né? Mas na parte acadêmica era um completo escuro. Meu pai, ele tinha chegado mais perto disso, mas meu pai é biólogo, então é outra forma, né, de lidar, é uma ligação maior com a pesquisa, com o ensino, né? E eram coisas que eu gostava, né? Quando eu fui fazer direito, eram coisas que me interessavam. E essa decisão aí, medicina e direito, foi muito nessa linha. Meu avô já estava aposentado, eu comecei a ver que, putz, eu não sei
quanto eles vão poder me ajudar, eu já estava ficando mais velho também, Uhum. e direito é meio período, né, a faculdade. Sim. Então, eu poderia trabalhar. Legal. Quando eu entrei na faculdade, eu estava empregado no Itaú, no Banco Itaú. Eu só não comecei no primeiro dia de faculdade, porque eu estudava de manhã. Uhum. E eu não conseguiria fazer o turno de 8 horas, invertido, né? Das 2 às 10 da noite. Então, eu mudei para a noite depois de 6 meses, e aí eu comecei a trabalhar no banco. Durante muito tempo eu falava, nossa, devia ter feito medicina, né? Tudo direito é difícil, tal, não sei o quê. Médico, mas aí ficava naquela, né? Não, médico trabalha de fim de semana, né? Deus me livre. Advogado. Advogado é de boa, né? E aí a gente descobre também, Gabriel, depois, que a parte do corpo que mais dói é o bolso. Porra. Então, aí a vida do advogado, assim, em termos de dedicação, acho que é tão pesada quanto a do médico, não acho que deve muita coisa. E mesmo na faculdade, né? Porque, embora a faculdade seja mais leve, porque ela não é integral, você trabalha, muitas vezes você trabalha, ou você faz uma iniciação científica, ou faz alguma coisa que estagia, que preenche esse tempo, né? Então é uma rotina bastante pesada. Mas assim, acho que em resumo foi isso que eu fiz da vida aí. Cara, que engraçado. É engraçado, porque quando a gente tá na faculdade de Direito, eu lembro quando eu terminei a faculdade, eu falei, cara, que alívio, agora eu vou poder trabalhar de verdade em um negócio que não fica mais, entre aspas, obviamente não é leve, mas você fica focado numa coisa só, né? Na faculdade, você tá pensando na faculdade no último ano, tá pensando em passar na OAB, você tá pensando se vai ser efetivado ou não. E, cara, é difícil. E você foi lá no Lago de São Francisco, então você chegou a frequentar ali o porão ou você era mais... Não, frequentei. Eu não ia muito assim, não ficava muito no porão. Eu gostava de assistir a aula. Sim. Isso me gerou até alguns problemas, né? Porque... Vida social. Não, e nem todos os escritórios também aceitam muito, né? Você trabalha, deu a hora da aula. Não, mas tem que fazer o negócio, tá? Era, na minha época, essa relação ela era um tanto quanto mais difícil, né? Eu peguei o finalzinho, né? Do que é hoje, né? Depois veio a nova lei de estágio e tal, e enfim. Mas eu gostava de anotar, tinha uns cadernos ali, embora minha letra não seja muito boa. Mas acho que isso é do mercado. Eu recebo aí até um amigo que hoje tá fazendo outra coisa, mora na Itália e tal, me mandou um caderno que ele tinha, tava mexendo na casa da minha mãe, achei o caderno que eu tirei cópia do seu, né? E eu já nem tenho mais, né? Eu digitalizei alguma coisa, outra legal. Perdi, assim. Então, eu tinha essa ideia. Eu ia no porão, tenho muitos amigos ali, e eu vivi muito atlética da faculdade. Ah, que legal. Atlética eu fiz bastante, assim, na medida do que dava, né? Porque, especialmente esportes coletivos, você perdia a aula para treinar. E aí eu joguei menos do que eu gostaria por conta disso, mas também acho que valeu, assim, acho que foi legal. E por curiosidade, qual que eram as aulas que você mais gostava na faculdade? Embora eu já tenha uma ideia, mas queria... Olha, eu tinha... No início, assim, eu vou te falar que as aulas mais ligadas a aspectos históricos, assim, me atraíam. Direito romano, história... Esse eu não esperava, então foi totalmente o que eu esperava. Foram as coisas... Eu tinha no início, né, quando eu tive teoria geral do processo, eu achei o negócio mega difícil, assim. Eu achei o negócio... O negócio é chato pra caramba quando você tá no começo. Não é super árido e tal, mas eu tinha um professor e tive até a alegria de trabalhar com ele depois que ele saiu do tribunal, que era o Bedak, né? Legal, cara. Puta, aí foi um cara bem responsável por eu gostar de processo. Puta, impressionante como isso muda a percepção de uma matéria. Era um cara que, assim, eu simpatizava com ele, mas bem mais do que com a matéria. E aí calhou também de eu sair
do Itaú, que eu fazia contencioso trabalhista, então, bem ou mal, eu tinha alguma já visão prática de processo, mas quando eu fui para o Pinheiro Neto, eu acabei alocado numa equipe de contencioso civil. Caramba, foi na raiz, né? E aí eu comecei a gostar bastante. Aí eu comecei a gostar, eu lembro um dia que mudou minha vida, né? Meu chefe era o Antônio Veloso Carneiro. Eu nem sei se ele tá advogando ainda, mas um dia ele chegou e falou, Luiz Guerreiro, eu nem lembro exatamente como ele me chamava, mas eu acho que era provavelmente Luiz. Guerreiro veio depois, assim. Ele falou, ó, tem vão entrar umas arbitragens aqui no escritório, dá uma olhada aí nas RTs, na revista Forense, tudo que tem de arbitragem publicado. Puta, que legal. Eu passei, acho, uma semana, e nem tudo ficava na biblioteca, né? Algumas forenses e RTs, elas ficavam pelo escritório. Então, eu fui descobrindo onde elas estavam. Cara, eu peguei tudo. Montei uma pasta. Muito legal, cara. E depois eu fiz uma pasta para mim também. Sensacional. E essa pasta, cara, que existe até hoje, ela foi responsável pela minha monografia. Que legal, cara. Minha monografia, que não era obrigatória na época, eu fiz porque eu tinha um interesse acadêmico, eu queria fazer mestrado, doutorado, e foi o que abriu as portas, porque eu tive aula com o Kazuo Watanabe também, na graduação, e foi meu orientador. Sensacional. E tinha um jovem professor, promotor na época, que estava sempre junto com o Kazuo, que era o Carlos Salles. Caramba, cara. Hoje desembargador, enfim. E que foi meu guia acadêmico aí, né? Salles, fiz mestrado, fiz doutorado com ele. É um cara que, sim, eu tenho o maior respeito, assim, uma das grandes cabeças do Largo de São Francisco, assim, uma visão de processo diferente, né? Mais extremamente técnica, mais voltada para common law, né? Ele consegue navegar bem nessas diferenças, né? E, putz, foi também fantástico, assim, eu não poderia ter escolhido melhor, sabe? E ele também me escolheu, óbvio, mas não poderia ter tido um encontro melhor, assim, foi muito bom. Sensacional. Sabe, Luiz, que eu tava lembrando de quando eu fiz quando eu me formei no Mackenzie, eu comecei, já era minha segunda faculdade, então eu entrei um pouco mais maduro, né? Eu tava lá, puta, não, vou focar aqui na faculdade, nem vida social, eu ia nas festinhas, mas assim, eu tava focado na faculdade, que ia trabalhar e ganhar dinheiro. E aí, o que eu aproveitei, cara, eu passei por uns 10 escritórios, né? Eu fui estagiando, eu ia, putz, não é isso que eu quero, vou para outro, vou aproveitar que eu tô estagiando e, pegar essa experiência. Mas em cada escritório... Não, e para mim foi legal, porque eu vi muito escritório diferente, vi cada área diferente ali, passei por várias, mas o que eu aproveitava era a biblioteca de cada escritório. Então eu falei, cara, eu vou começar a fazer meu TCC agora, no primeiro ano já. Na verdade, estava no segundo, porque eu primeiro fiz as duas faculdades juntas, aí não tinha tempo para fazer estágio. Mas daí no segundo eu já comecei a fazer o TCC. E eu vi que eu gostava de empresarial, eu falei, quer saber, eu vou começar... E na época não tinha chat, nada, né? Então eu ia transcrevendo os livros. Eu comecei pelo começo e tal, e ia pegando os grandes nomes. Cara, aquilo me deu... Então, você fez um negócio semelhante, né? Porque você Fiz um negócio semelhante, porque aí, né, para esses casos, a gente foi separando o que era útil, né, o que era... E num momento que ninguém fazia, né? Foi logo depois do julgamento do STF, né, 2001, 2002 ali, que o negócio começou a desenrolar, né? E foi mais ou menos isso, quer dizer, o pessoal brinca, né? Eu tenho sócios hoje que eram meus colegas de turma, né? Eles falam, mas você estava com a monografia pronta no terceiro ano, a dissertação de mestrado no quinto, né? Não era bem assim, né? Mas você ter esse contato, né? Às vezes o interesse é despertado, né? Nessas oportunidades. E realmente, assim, bibliotecas, a da faculdade é muito boa, mas ela tinha a questão de não ser tão atualizada.
né? Como são bibliotecas públicas em geral, elas têm uma dificuldade maior, né, de aquisição de obras, tal, não sei o quê. E aí agora o mundo mudou demais, né? Porque agora a informação não está mais em livro, né? Não, tá revolucionário. Para ser sincero, eu nem sei como eu faria hoje, né? Cara, você sabe que Luiz, eu estou fazendo hoje mestrado, né? Eu peguei alguns movimentos diferentes, né? Porque hoje a gente usa a inteligência artificial, não tem como não usar, porque se tem muito dado, você vai, cara, o negócio vai estar no dado, então você tem que fazer um comparativo, tem que usar, porque senão você vai fazer um trabalho que não vai sair tão bom, mas o nível também aumentou de cobrança. Se você tem uma ferramenta que vai facilitar a sua vida, meu amigo, agora a pergunta vai ficar mais difícil. Sim, então você consegue. E eu estava vendo, cara, assim, eu uso muita... E qual que é a maravilha, né? Hoje você vê o tempo que você perdeu, mas o tempo entre aspas que você perdeu, porque você não perdeu, você usou o raciocínio. Não, mas eu entendo o que você está dizendo. Você gastou mais tempo para obter uma informação que hoje você digita num buscador, você já encontra, né? Não, você usa uma ferramenta que é especialista nisso, de jurimetria. Só que você vê, eu estava conversando com o advogado, não, falou, Gabriel, porque em alguns escritórios eles ainda não são todos que tem, né? Porque ainda está começando a mudar isso. E é caro, né? É caro se você ver e pegar, mas depende, porque a galera não faz o cálculo. Qual cálculo que você tem que fazer? Depende. Quanto tempo você está gastando de pesquisa jurisprudencial? Se você pegar uma hora na semana de estagiário, vamos chutar R$500. São R$2.000. Tudo bem que você não vai ser sempre cobrando. Mas se ele economizar esse tempo e achar melhor a jurisprudência, se ele for para um caso, for brigar fazer uma petição inicial, ele vai ter mais tempo para pensar e olhar quais foram os julgados desse juiz, como ele está sendo a linha dele. Deixa eu buscar se tem alguma coisa na jurisprudência que eu posso pensar. Você vai ter mais tempo para pensar, se você usar o tempo corretamente. Estou falando de você estar trabalhando com massa. Mas o tempo que você buscar a jurisprudência diminuir, você pode mais que a doutrina, entender o raciocínio, ler de fato, porque a doutrina, você pode jogar no chat, ele vai jogar aquele trecho, mas você lê o livro inteiro para saber se o parágrafo depois não falou que, na verdade, aquela teoria estava errada. Porque se você não tiver isso, você quebra o negócio, meu amigo. Exatamente. E aí vem o negócio. Então, eu acho que isso é interessante. Mas muito que acontece, né? Ou com dados errados, né? Eu uso muito para compilar, né? Então, eu usei, por exemplo, quais são os times brasileiros que pediram recuperação judicial? Legal. Isso estava certo. Aí, quando você passa para comarca e número de processo, eu comecei a desconfiar porque o sistema deu a Portuguesa pedindo recuperação no Foro da Lapa. Não faz sentido, mas porque eu estou aqui em São Paulo, né? Sim. E você não pega, né? E saiu um foro regional. E aí eu fui conferir, não tinha nenhum certo. Ele pega outro processo do time e coloca ali a vara. Normalmente é na comarca correta, como a da Portuguesa também era, mas o foro regional estava errado. Então você precisa ter condições, né? O julgados do STF, ele nunca acerta. O julgado fala de outra coisa, né? Então você tem que tomar até cuidado. Se você pegar resumo de artigo, se você não conhece aquele autor, você vai achar que uma besteira que ele está falando ali vai fazer sentido. É isso. Então, você vai continuar tendo que estudar, meu amigo, né? Tipo... Eu acho que esse é o grande segredo, assim. Você precisa de estofo, né? Que era o estofo que você lidava, né? Que era mais difícil você pegar esse tipo de coisa, porque você tinha que ter lido tudo, né? Só que esse tudo hoje ele é mais difícil ainda, me parece, porque aumentou essa amplitude. Mas você tem que ir conferir, né? Que é o que você falou várias vezes. Eu lembro que era um professor de previdenciário. No livro, ele falava determinada coisa, só que na nota de rodapé ele falava, essa teoria aqui não prevalece por causa disso. E a prova foi uma carnificina, era prova com consulta. Boa parte dos alunos ali colocou o que estava no texto principal, né? E a gente não sabe muito bem a função da nota de rodapé, né? A gente fala, a nota de rodapé não precisa ler, né? Na verdade, ela é um destaque. Cara. Né? Então, você tem que cuidar mais da nota de rodapé do que do principal, né? Não, e o chat não vai te falar isso, cara. Não fala. Isso que é beleza, cara. Eu acho que a ferramenta está aí para ajudar a gente, né? Mas a gente precisa saber muito, cara. E assim, e mais um ponto que você falou, já estava pegando um tema que era novo, mas você também se deu ao trabalho de fazer isso, de pesquisar mesmo, e usar isso a seu favor, né? Com certeza, cara. Desculpa, eu vou te falar que quando eu comecei a fazer a monografia, não é exagero, não. Eu tinha lido tudo que tinha sido publicado naquele assunto. Puta conhecimento que você pegou, cara. Assim.
E eu lembro, teve uma coisa que eu trabalhei, a gente estava conversando antes, eu trabalhei com o Erasmo Valadão, ali eu trabalhava não diretamente com ele, eu trabalhava com o Edmur. E eu aproveitei, putz, saudades dele, viu? Foi um grande cara. E ali, cara, eu lembro quando eu estava estudando eu ia fazer a minha tese, era em dissolução parcial da sociedade, a quebra do afeto, quanto isso impactava. Daí eu fui perguntar para ele, professor, como que eu estudo isso, né, esse tema? Ele falou, Gabriel, você vai ler a lei, vai para a lei, depois você vai para a doutrina. Mas entende a lei primeiro. E tira a sua própria conclusão. Aí você vai ver como o cara está explicando isso. Eu falei, pô, beleza. E o goiabei é aquilo, cara. Eu aproveitei aquilo. Você fez a mesma coisa. Não é todo mundo que faz isso. Não é. É porque dá um puta de um trabalho, né? Hoje... dá medo também falar com o cara lá, falar alguma besteira. E assim, você tem outras atrações na vida, né? Eu vou te falar que eu não deixei de fazer outras coisas. Eu namorava, eu convivia com a minha família e tal, mas você tem momentos, né? Perdi vários sábados de sol, assim, incontáveis, que podia estar, sei lá, me divertindo em algum lugar e não estive. Eu fui sentir que eu não tinha uma bigorna nas minhas costas. Eu tinha 30 anos, foi quando eu terminei o doutorado. Falei, pô, agora, primeiro fim de semana que eu não estou devendo nada para ninguém. É até meio difícil, assim, né? Mas é complicado, é um peso, assim, que eu carreguei. Eu achei que foi bom, porque eu não sei se eu conseguiria fazer hoje. Eu acho que eu teria ganhos de maturidade, como você falou, você fez a segunda graduação, você já estava ali muito mais preparado, né, para algumas coisas. Eu acho que o doutorado eu podia estar mais maduro, tanto é que a minha ideia de doutorado, ela ficou completa na segunda edição do meu livro, que saiu da tese. Na primeira, e na tese, obviamente, não era bem o... que a primeira eu já tinha ali as críticas, né, a primeira edição, então eu saí meio... Putz, eu não terminei, eu entreguei a tese, né? Nunca fica pronto. Prazo, mas depois, mas a minha pesquisa eu consegui amadurecer algum tempo depois. Esse é o ponto. Não, isso é sensacional, Luiz. Desculpa, voltando, aí a gente estava lá, você foi para o Pinheiro Neto, e depois como que foi isso? Você foi para onde depois? Qual que foi? Depois eu fui para o Pinheiro Neto, eu trabalhei no TES Advogados também, com contencioso e arbitragem, que era um escritório que tinha uma arbitragem na época também, eu trabalhei. E, por fim, eu trabalhei numa empresa que se chamava Credig. É uma empresa de... Foi uma experiência muito útil para mim hoje, que é uma empresa que negociava créditos podres. Nossa. Então, ela comprava crédito e depois fazia cobrança. Então, eu tinha possibilidade de treinar os cobradores em FDCPA, em direito americano, porque eles faziam cobranças no Brasil, quando a carteira era brasileira, mas faziam no exterior também. Sim. Então, eles tinham esse treinamento, né? Foi uma experiência bem legal, mas eu estava meio cansado do direito, da rotina do direito. Assim, eu gostava de dar aula, gostava de pesquisar, mas nem do direito, na verdade, de ser advogado. A rotina quebra, né? Que é pesada. E eu estava pensando em fazer cursinho para MP, ia prestar concurso. Quando eu me matriculei, apareceu uma vaga no Dinamarca. Caraca, que legal. Aí eu falei, putz, se não for lá, talvez... Aí, vamos tirar a prova dos 9, né? E aí o que eu tive, talvez eu possa dizer, de dinâmico na minha vida de estagiário, na minha vida de advogado, eu tive menos, porque eu fiquei 10 anos no Dinamarca. Caramba. E um belo teste. E tô 11 no Lobo de Riso. Animal. Então, foram dois, que é o tempo que eu tenho de formado. Eu tenho 21 anos de completar agora, 21 anos, trabalhando nesses dois lugares, né? O Dinamarca, uma boutique,
que eu aprendi demais, me permitiu fazer o mestrado, o doutorado, estudar no exterior, né? Me deu essa possibilidade. E aí, no Lobo de Riso, eu recebi o desafio de reconstruir uma área contenciosa. Puta, isso é legal, hein? Que era o que eu estava super bem no Dinamarca, gosto das pessoas, gostava do trabalho que eu tinha na época, do reconhecimento que eu tinha, tava tudo certo. Mas aqui no Lobo de Riso foi um baita desafio, né, de lidar com pessoas diretamente de outras áreas, coisa que no Dinamarca você atendia ou diretamente o cliente, que não tinha formação jurídica, ou às vezes tinha, mas você atendia muitos advogados mesmo. Era advogado, tem uma questão aqui que engripou ou trabalha junto com a gente nesse caso, isso acontecia muito. Que no Lobo de Riso também acontece, mas você tem muito mais essa interação com outras áreas. Isso é legal pra caramba. Do escritório, né? Isso de acompanhar no Dinamarca, meio era um pronto-socorro, você recebia o doente, já doente, né? Aqui não, aqui você acompanha um processo fisiológico de um contrato, que às vezes não dá problema, mas mesmo assim você participa, porque você antevê, isso aqui, se precisar de uma cirurgia, se precisar, é por aqui, é por lá, né? Então, voltou a pesquisa daí, né? Você tem uma linha, né, a seguir. E acho que tem muito a ver, e na ideia da minha pesquisa, essa questão da gente nunca ter dividido o contencioso aqui, né? Não ter um contencioso de arbitragem, um contencioso judicial e um contencioso de insolvência. E isso se mostrou, acho que muito correto, Gabriel, porque os casos começaram a misturar. A realidade começou a misturar esses campos. Puta que legal. E você tendo dificuldades de advogados com uma visão mais unidimensional daquilo. Fala, não, a minha arbitragem se basta. Mais ou menos, se uma das partes pediu recuperação judicial, tem algumas situações ali que são mexidas. Como é que vai ficar esse crédito depois? Então, eu acho que você tem esse aspecto técnico, que é muito importante. Você tem um aspecto de mercado, que é a sazonalidade, né? Quer dizer, isso varia. Exato. Né? Campo de atuação. Então, se você faz mais assuntos, né? Que são correlatos, óbvio, né? Não é uma coisa numa ponta, uma outra coisa em outra, você tem uma estabilidade maior. E eu acho que esse foi um acerto, né? Acho que esse foi um acerto, porque na parte de insolvência, notadamente, pelo tamanho do escritório, pela origem de um escritório corporativo, a gente lida muito com a posição de credor, né? Se você, na posição de devedor, você vai ter que discutir com financiadores em geral. Tem que ser e isso, para o resto do escritório, é muito ruim, né? Porque você aí... Operações de mercado financeiro, a gente tem uma área muito forte. Operações de M&A, né? Elas precisam de financiamento, muitas vezes. Outras não, é o caixa da empresa, mas muitas vezes você tem um financiamento, ou do fundo, sei lá, né? Você precisa de dinheiro do mercado. E aí você ter uma posição contrária, né? Aí é muito ruim, né? Aí realmente fica muito difícil. Então, acabou casando a forma com a qual eu enxergava, né, o mercado, a atuação, com o que o escritório precisava na época, né? Então, foi um encontro bem legal e era um desafio que eu falava para os meus amigos no Dinamarca, né? Eu falava, cara, se aparecer um dia algo assim, eu montar um contencioso, eu sairia. Eu pensaria, né? E apareceu, eu acabei saindo. Não, sensacional. E a experiência deve ter sido muito, muito bacana, Luiz, porque vem o desafio, né? Vem a pesquisa, vem você lidar com áreas diferentes, abre a cabeça, né, cara? Assim, Com certeza. E assim, trabalhar com profissionais que, a despeito da capacidade, né? Aqui tem os naming partners, né? O Valdo, o José Orlando, o Rodrigo Guerra, Animal. O Rodrigo Teixeira, a Regina, a Inê, pessoas assim que
eu não vou listar aqui, porque eu vou cometer várias injustiças, né? Mas a gente tem a Maria Neves na área financeira, o Gustavo Cunha, os caras mais velhos, mais novos, mas que, sim, É legal, né? Dá gosto trabalhar com a turma. Sim, né? é lógico. E a gente foi juntando, assim, na área trabalhista, o Fábio e o Maurício, ambiental, com a Renata, tem a Amália, tem um time, assim, é bom conversar com essa turma, sabe? É bom porque você aprende pra cacete, né? Tipo, você tá ali vendo do outro lado, você já alguma pensado, coisa boa, sabe? O Rodney, o Marcelo, o Bruno, o João na área de infraestrutura. Tem um cara aqui, né, da área de antitrust, né, e regulatório, é o Sérgio Bruna, que é um mestre, né? Ele foi meu monitor de economia no primeiro ano da faculdade. Hoje eu tenho mais 2 sócios, né? O Blasi, também de PI, um cara fantástico, e a Maria, que fizeram monitoria com o Sérgio. Pô, da hora demais, cara. Não é? É muito legal Nós somos sócios, a gente brinca, que ele é o oráculo do escritório, porque realmente, o cara que se você jogar lá um foguete, ele dá um parecer jurídico, sabe, sobre o foguete. Então, isso é muito bom, cara. Isso eu sempre tive a alegria de trabalhar com gente muito boa. No Dinamarca também, nem se fala. Dinamarca, depois o professor Bedá, que se aposentou, foi atuar ali como sócio, né? Então, isso me ajudou muito, isso me formou muito, assim, acho que na parte técnica, né? Agora, aqui no Lobo de Riso, cara, eu aprendi de fato como funciona um escritório. Isso que é legal. Porque numa boutique você não tem como, porque não é que não tem como, você entende o negócio, mas é um negócio completamente diferente, né? É outra liga. Total. Não é nem bom, nem melhor, nem pior. É outro campeonato, vamos dizer assim. É outro modelo, sim. É outro modelo, você tem acesso aos números, você sabe o que está acontecendo, e do outro lado está na sua mão também mudar quando está ruim. Né? A água bate. A água bate muito, e é o negócio. Quer dizer, mas é o que é da hora, né? Faz funcionar, né? Que você passa por decisões dificílimas, né? Decisões que envolvem outras pessoas, que envolvem sonhos, anseios, né? Essa acho que é a maior dificuldade. E esse aspecto, Gabriel, esse é o que eu não aprendi isso na faculdade. E o chat também não ensina. Não ensina. E o dia a dia ajuda, você aprende bastante coisa no dia a dia. A gente tem também uma equipe técnica de RH financeira, né, que auxiliam de marketing com precificação, cross-selling, né, todas aquelas questões que são essenciais, né, e essa é uma parte boa do Lobo de Risco, que eu acho legal. Óbvio que a gente se envolve nisso, né, sem dúvida, mas a gente tem gente também muito boa nessas áreas, que nos auxilia, como você aborda uma situação, como você aborda um problema, cobrança de cliente que não paga. Também tem muito disso, né? A pessoa bate aqui na sua porta, ou você bate na porta da pessoa, a pessoa te contrata, depois, não é bem assim, não era isso, não era aquilo, né? A gente tem essas dificuldades também. Você acaba fazendo de fio a pavio, né? É isso. Todo o processo de venda, o de pós-venda, manutenção e ainda executar o serviço. Isso, né? Então, o trabalho do sócio, ele engloba tudo isso. Não é fácil, né? Não é... E não é para todo mundo e está tudo bem também. Sim. Eu acho que os modelos ainda falham, porque não é para todo mundo, mas ainda não está tudo bem. Você sente uma galera da geração, vamos ver, mais nova, você sente uma falta deles quererem pegar, vamos dizer, cargos mais elevados? Eu não sinto que tenha um desinteresse, não.
mas com certeza a forma deles encararem é diferente da minha, como a minha é diferente da geração anterior, né? Eu sou o primeiro ano do... Eu sou millennial, né? Eu sou o primeiro ano do millennial, que eu nasci em 81. Entregou a idade. Entreguei a idade, mas tô bem, tenho cabelo ainda, tá tudo Enchendo o certo. saco, pô. Tá tudo certo. É diferente. Eu lembro, né, dos meus chefes, eles tinham uma cabeça diferente. E eu não nasci mexendo no computador, mas eu tinha 12 anos lá, o computador já era um negócio do dia a dia. Né? E isso influencia a forma com a qual a pessoa lida, né? A pandemia, acho que foi bem característica. Quando eu fui para Nova York, Gabriel, eu me forçava a ir para a faculdade. Mas eu poderia produzir a minha tese com cópia, né? Eu escaneava, tinha um scanner gigante lá, você podia escanear os livros, podia produzir em casa. Na minha casa, que era alguns quarteirões ali da universidade. Qual universidade você fez mesmo? Fiz Columbia. Eu fiz um visiting scholar lá, que foi no meu doutorado, essencial. Também abriu minha cabeça, assim, na ONU, né, do direito, assim, é um negócio fantástico. Morar em Nova York, eu acho que também casou legal, assim, de ter essa experiência de viver em Nova York. Achei que foi importante morar sozinho, né? Foi a primeira vez que eu morei sozinho, então foi bem bom. Mas isso te traz, né, vários desafios, assim. E aí veio a pandemia, eu era recém-pai, né? O Rafa tinha 3 meses, 4, quando começou o isolamento, o lockdown. E eu trabalhei muito bem na pandemia, e assim, eu encho o saco das pessoas, eu procuro as pessoas. Então, eu inventei na pandemia o café virtual. Eu mandava uma mensagem para um amigo, pessoa que eu tinha trabalhado, escuta, vamos tomar um café virtual? Conta aí como você está passando, né, o que está acontecendo. Eu contava também um pouco como eu estava lidando com isso. E, cara, para mim, assim, eu pude ver o Rafa crescer, né? Coisa que eu não queria, porque a gente tinha... eu não lembro quantos dias eram, agora é um mês de licença. Eu tive era outra regra, mas eu tive acho que eram 20 dias de licença. Excelente. E aí eu fiquei com ele, eu dava banho, né? 7 e pouco da noite. Mas quando eu voltei, foi em janeiro de 20, eu já não estava conseguindo chegar no horário do banho, né? Então, eu comecei a perder isso, claro, a minha esposa conseguia, mas eu perdia esse momento com ele, né? E depois, na pandemia, eu estava lá, eu trabalhava, ao invés de tomava um café, às vezes, mas, ia brincar com ele, ficava lá 10, 15 minutos com ele. Então, assim, foi um período bom, embora triste. Sim. Não, mas a gente não está falando, né, do lado, assim. Eu acho que tudo tem esse lado bom e lado ruim. Tem que saber. Eu acho que o escritório também sempre muito cuidadoso na gestão, né? Então, a gente não, graças a Deus, não precisou passar por cortes, pôde manter as pessoas tranquilas em casa, né? E trabalhando, o escritório funcionou, não parou, né? A gente tinha feito um projeto piloto para advogados seniores, né, com computadores, tal, para que eles pudessem ficar. E é aquela fase da vida, né, que você não tem alguém que possa resolver as coisas para você. Vão entregar um sofá, é você que tem que resolver. Você mora sozinho, tal. Então, e as pessoas que passaram por aqui, elas sempre produziram. A gente nunca teve problema, né, de o cara não mandou ou a moça não mandou a vir. Não, manda, você sempre cumpre o prazo interno, né, em geral. E isso a gente fez em dezembro de 19. Então, quando chegou a pandemia, Gabriel, todo mundo tinha computador, laptop, fecha. Eu lembro bem, a gente tinha acabado de mudar para esse andar que eu estou aqui agora. Aí a gente ia fazer um evento
com a Comissão de Recuperação Judicial da OAB, no dia 13 de março. A gente teve que cancelar e o lockdown veio logo depois. A gente pegou o computador e levou para casa. Nunca mais voltou. Quer dizer, voltou agora. Voltou, né? Mas assim, aí a segunda tela foi para a casa das pessoas, a cadeira, né? Tudo isso o escritório se organizou e mandou, né? Então, teve esse período, óbvio que foi difícil, mas pessoalmente eu vivi bem, assim, especialmente com a minha esposa, com o meu filho ali na época também. Nenhum familiar sofreu muito, né, com Covid. Então, essa foi uma interação importante e foi um ponto também de eu descobrir que você pode, né, estar com as pessoas, estar com o cliente mesmo à distância. É isso. Né? As empresas, especialmente, elas utilizam muito o remoto. Sim. Acho que os prestadores de serviço, você vê uma mudança, uma hibridização maior, né? Mas para os clientes, muitos no remoto e funcionam bem ali, né? Claro, indústria e tal, mas a área jurídica, que é uma área de serviço dentro dessas organizações, ela não precisa estar ali, né? Necessariamente para a produção acontecer, para a operação acontecer. E, Luiz, hoje você está aí num cargo de gestão, cara, que não é fácil, e você está também colocando a mão na massa, quer dizer, você não faz só, não estou falando que cargo de gestão, você entendeu o que eu quis dizer aqui? Sim, é um chapéu duplo, né, vamos dizer Exato. E eu queria saber quais são os principais desafios em equilibrar essas duas coisas, tanto a gestão quanto está ali com a prática jurídica. Não é muito fácil, porque assim, você precisa dar atenção aos casos, e os casos de contencioso, normalmente eles não são de tiro curto, né? Então você começa o caso, você não está na gestão, você passa pela gestão, você vai embora e o caso continua ali muitas vezes. Quando eu já estive no comitê executivo, né, na gestão, eu fiquei um mandato fora e depois eu voltei. Tem casos que me acompanham esse período todo, né? Então você precisa dar essa atenção para o caso e como eu falei, né? Você tem pessoas muito boas, então as discussões, né, de projeto e de tudo mais, elas são de altíssimo nível, porque são pessoas que, em geral, elas pensam no negócio, elas têm preocupações com as suas próprias carreiras, né, como elas se colocam. Então, é bem desafiador, e é desafiador num outro aspecto. Se nos casos, né, você tem a questão técnica, no escritório e numa sociedade tão grande, né, com tantos sócios, 40 e tantos sócios, você tem uma questão de soft skills que é bem grande, de perceber qual que é o ponto, né, o que está incomodando de fato aquela pessoa, como é que você pode ajudar, né, porque muitas vezes é uma situação passageira, é uma dificuldade familiar que você pode ajudar, né, e o escritório é muito humano, muito correto nessas situações, né. Então, muitas vezes a gente conseguindo entender, e aí eu acho que ter uma veia de mediação acho que ajuda. Imagino. Né? Você olha para algumas situações e fala, cara, mas o problema não é aqui, o problema está lá. E a maioria das vezes, com as pessoas, né, a gente tem uma dificuldade de comunicação. Embora o ser humano se comunique, não é exceção a comunicação fluida. Sim. Porque sempre tem alguma coisa que a pessoa não quer dividir, que a pessoa... Enfim, e é natural. E é natural porque, assim, no fim das contas, é um ambiente profissional. As pessoas podem, eventualmente, ser amigas, mas em qualquer circunstância, elas são sócias. É um negócio. É um negócio. Então,
você tem essa dificuldade, porque a conversa, às vezes, ela não atinge o ponto que ela tem que atingir, né? Mas é um desafio grande. Esse é um desafio imenso, porque exige uma dedicação grande também. Então, acho que o maior problema, Gabriel, para resumir, é o dia ter 24 horas. Podia ter um pouquinho mais, ajudaria um pouco, sabe? E, Luiz, eu também queria saber, porque a gente vê hoje, a gente estava conversando aqui também antes, da galera que está vindo, né? E eu queria saber qual o papel do sócio-gestor aqui no desenvolvimento e retenção de talentos jurídicos. Esse é um desafio grande, porque os escritórios, quando eles começam a se tornar instituições, né, eles viram uma terceira coisa, eles deixam de ser o fulaninho e a fulaninha advogados, embora eles tenham um nome, eles passam a congregar muita gente. Acho que você tem o desafio de dar pista para essas pessoas, né, de dar oportunidade, porque são pessoas, normalmente, que elas se dedicaram por muito tempo para a instituição, né? E não é necessariamente que é um prêmio, né? Falar, nossa, se dedicou muito tempo, então venha para cá, né? Tem um lugar aqui para você. Acho que o desafio, quando as instituições crescem, é a pessoa enxergar um lugar que ela possa se colocar, né? Porque você ficar repetindo a música que as pessoas cantam não é necessariamente útil, né? Eu lembro muito claramente do Dinamarco, foi o Cândido Filho, né? Filho do professor que me falou isso, falou: Guerreiro, você estuda essa tal de arbitragem e é uma música diferente da que a galera canta aqui. Então, acho que você tem muito espaço aqui no escritório. E ele tinha toda a razão, né? E é importante que o profissional jovem, ele olhe para isso também e fale, bom, tudo bem, eu faço determinado, pode ser a área que for, mas qual que é a novidade dessa área? Né? Para onde eu posso caminhar? O que está sendo demandado e como eu vou me preparar? Porque você escuta muito, eu quero fazer tal área. Não é essa a ordem das coisas. Talvez até seja, você quer fazer, mas depois você vai se preparar para fazer. Não é você quer fazer e vai começar a chover tudo que vem. Porque o pessoal olha um pouco a minha experiência aqui no Lobo de Riso, às vezes, e acha, não, deu certo, porque tudo ia pro Guerreiro. Cara, eu digo que essa era a receita para dar errado, porque foi um estouro de represa. Não, você foi contra a corrente, cara. E que a galera não aguenta. Porque o meu início aqui, se eu tivesse um filho, Gabriel, se o Rafa tivesse nascido em 2015, ele ia olhar para a Fernanda, quando eu chegava em casa, e falar, mãe, quem é esse cara? Isso. Porque foi um período, era uma equipe muito pequena, desproporcional ao que o escritório gerava de oportunidades. Isso. E assim... Deve ter dado errado, cara. A arbitragem podia não ter ido pra frente no Brasil, cara. Podia. Você arriscou. Total. E isso, e aqui mais ainda, porque eu abracei também outras áreas. Cara, a gente fazia o que o escritório precisava, a gente fazia processo administrativo, que outras equipe regulatória não fazia por qualquer motivo, cara, a gente botava de pé. Então, não ter casos, ter clientes é uma parte, não é pequena, é óbvio que é importante, mas é uma parte da história. Isso eu tenho muito claro na minha cabeça, né? E às vezes as pessoas olham e falam, não, mas não vê as pingas. Não, você tem fluxo. Talvez as pingas não vê os tomos que você levou, né? Total. E Luiz, eu queria saber como que você enxerga hoje o papel da inovação tecnológica e o futuro dos escritórios, porque a gente está vivendo uma revolução e ela vai impactar, e já está impactando no negócio. Queria saber sua visão disso. Eu acho que é essencial, né?
Eu não diria que vai substituir o trabalho. Isso eu acho na advocacia, na medicina, na engenharia, eu acho difícil. Mas vai mudar a forma com a qual a gente lida com o trabalho. A mesma coisa o computador, ele não substituiu o trabalho, mas ele mudou completamente a forma de trabalhar, né? No início as pessoas falavam, é uma máquina de escrever com uma telinha. Não é isso, né? Eu vivi a revolução do fax para o e-mail. Cara, acho que a inteligência artificial ela entra nessa seara, sabe? De transformar o nosso trabalho, mas não de extingui-lo. Eu acho que assim vai demorar muito para eventualmente isso acontecer, e talvez num dia, que hoje é ficção científica, das máquinas dominarem o mundo. Eu espero que demore bastante. E eu acho que vai. Enquanto as máquinas não dominam, você vai ter as máquinas fazendo trabalho chato ou perigosíssimo para você. Né? Então, por que você tem drone em guerras? Porque você não vai gastar um piloto ali, né, na aeronave. Você deixa o piloto num lugar mais protegido e ele controla a aeronave à distância. Né? Trazendo para o nosso trabalho, né, por que eu não vou rodar 500 quilômetros para ir até o fórum? É perigoso, porque é caro. Né? Quantos colegas não tiveram acidentes sérios, muitas vezes não fatais, mas tinha acidente, as pessoas, né? E acho que muita gente até saiu do direito também por conta disso. Era desgastante. Você ia para o litoral, ia para o interior no mesmo dia e ainda ia para a faculdade, cara. E hoje está tudo no computador. Então, eu imagino uma transformação proporcional a essa. Vai ser um impacto gigantesco, mas não é um impacto do meteoro dos dinossauros. Eu também acho que não, principalmente o que a gente estava falando, a IA ainda não vai pegar o raciocínio jurídico. Você tem que ter vivência, você tem que entender o negócio. É muito mais profundo que isso. Tem que saber fazer as perguntas certas. Então, no fundo, você vai continuar o mesmo trabalho. O advogado bom tem que continuar estudando, cara. Eu acho, Gabriel, você precisa ser humano, sobretudo. O direito não está nas ciências humanas de graça. Né? Você precisa ter um aspecto humano. Como o médico não está nas ciências humanas, mas quando ele lida com o paciente, quando ele vai fazer um diagnóstico, né, a gente fala, o bom médico, né? Tem cada vez menos, infelizmente. Sim. Mas é aquele cara que consegue conversar com o paciente para ver o que está subjacente ali ao sintoma, né? O advogado precisa fazer isso também. E acho que a inteligência artificial ela vai demorar muito para fazer isso. Ela vai ser excelente para compilar dados, para compilar informações, para trazer cenários, né? Que cálculos humanos demoram muito para fazer. Mas estatística, né, de jurimetria, isso eu não tenho dúvida. Mas substituir eu acho difícil. Sensacional, Luiz. Luiz, eu queria saber aí uma última pergunta. Que conselho que você daria para os jovens advogados, mas de uma maneira geral, para ir bem numa carreira, para conseguir alcançar o que desejam, o que você aconselharia? Eu acho que o esforço é a palavra número 1, dedicação, né? Aquela história de trabalhe com o que ama, eu não acredito muito nisso. Que amar, eu amo tomar sorvete e jogar bola, mas ninguém me paga para fazer isso. Justamente. Gosto de direito, gosto de trabalhar, gosto do lugar que eu trabalho, né? Mas eu acho que a gente não pode encarar as coisas como um retorno, como um prêmio. Não é assim que as coisas funcionam, né? A gente tem que engolir muito sapo, é difícil o dia a dia, né? Então, se a gente não tiver um propósito, sabe, de atender bem, de repente tentar ajudar as pessoas, tentar melhorar o cenário econômico, jurídico do Brasil para talvez melhorar a vida das pessoas, é isso que eu tento pensar, né? Que o que eu faço, o que eu estudei, às vezes pode de algum modo ajudar as pessoas. Eu acho que é isso que move. Acho que esse tem que ser a dica. Você não precisa amar o que você faz, mas
você precisa ver um propósito em tudo que você faz, né? Senão você vai ficar louco. Não, você fica maluco, é isso. Tão simples quanto isso. Luiz, eu só tenho a agradecer, cara. Eu adorei, queria agradecer a sua presença, adorei o papo, assim, me identifiquei muito com você em muitas coisas, assim, é muito legal poder conhecer pessoas como você. E eu queria agradecer por você ter contado aí a sua experiência e ter compartilhado tanta coisa legal com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar o pessoal que quiser conversar com você, trocar uma ideia. Eu tenho redes sociais, né? O Instagram é o luizfernandoguerreiro.prof, então procurando ali. E eu tenho o site também, Gabriel, é o www.professorguerreiro, sem o i, é igual ao meu sobrenome, Guerreiro, como está aparecendo aqui, né? .com.br. Então, www.professorguerreiro.com.br. Também tem algumas informações, algumas coisas ali. Estou super à disposição, também quero te agradecer muito pelo convite, pela oportunidade, e conte comigo aí quando precisar. É isso aí, Luiz, muito obrigado, viu? E pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, no @BDenlaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o Bedenlaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. Bedenlaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.